Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos: Deus é a nossa justiça. Não temeremos mal algum. Senhor, te pedimos uma bênção para a nossa nação. Te pedimos uma bênção sobre o Brasil. E que o Senhor intervenha na nossa nação, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo alegria, trazendo solução. Oramos, ó Deus, e pedimos também em favor de cada homem, mulher, jovem, criança que tem uma necessidade especial. Senhor, eu sinto no meu espírito que hoje pessoas que têm necessidades especiais na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Senhor, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém, Tu és o Deus que faz justiça. Por isso nós oramos agora para que toda obra de maldade, todo ataque espiritual contra essa vida, contra essa casa, cesse. Nós liberamos uma palavra de vida, de aumento, de favor divino sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que foi tirado dela, tudo aquilo, Senhor, até que ela não sabe, Senhor, que pode ter sido tirado do caminho dela, que pertencia a ela, nós oramos o nome de Jesus por uma restituição total e completa. Senhor, Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que intervém e faz justiça, Tu és o juiz de toda a terra, e nós apresentamos diante de Ti essa casa. Quebramos também o poder da obra de maldade, toda obra de maldade, de inveja, de contrariedade, resistências do inimigo no caminho dessa pessoa. Nós damos uma ordem: sai do caminho dela, sai do caminho dele, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por aqueles que têm estado cansados, frustrados, desanimados, que nesse momento, Pai, essa pessoa receba uma força do Senhor, uma unção fortalecedora. Toque agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Oro também, Pai, por toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente, e oro pela cura total e completa dessa pessoa. Eu digo a todo câncer, eu digo a todo tumor, eu digo a toda dor no corpo dessa pessoa: renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. Oro por essa pessoa que está com problemas no estômago, problemas na coluna. Senhor, apresento essa vida diante de Ti e creio no milagre. Creio que Jesus Cristo cura e libera uma palavra de saúde sobre essa pessoa. Que ela seja agora curada, tocada por Deus, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. E Te pedimos também, ó Deus, encha-nos da Tua presença. Declaramos aqui, Pai, publicamente, que necessitamos da presença do Senhor na nossa vida. Sim, Tu és a rocha do nosso sustento. Estamos firmes na rocha. Estamos firmes em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Escreve aqui nos comentários: estou firme. Glória a Deus. Essa é a nossa declaração profética que nós temos feito, tanto no início da oração quanto no final. Temos declarado: estamos firmes, firmes com nossos pés na rocha, em Jesus Cristo. Estamos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. Você que está aí junto comigo, declare agora: estou firme com os meus pés na rocha. Meus pés estão em Cristo. Estou firme. Glória a Deus. Glória a Deus, tua casa está sobre esse fundamento que é Jesus.
Aleluia! Ele é a pedra principal, Ele é a rocha do nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, estamos seguros nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, nossa fé está nele, confiamos nele, esperamos nele, dependemos dele totalmente em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra para você, e eu sei que essa palavra é um aviso de Deus. Essa palavra é para você não apenas absorver ela, mas você aprender a viver com ela. Como assim? Jesus, ele disse: orai e vigiai. A gente ora bastante, mas esquece de vigiar. E a gente, vigia problemas, mas não vigia pessoas. Nós temos que vigiar certas pessoas que se aproximam de nós. Até aquelas que a gente acha que é mais inocente. Então, preste atenção nessa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho da Sueli. A Sueli recebeu uma palavra profética aqui numa oração, e olha o que aconteceu com ela. Ela escreveu assim: graça e paz, me chamo Sueli, e meu testemunho é sobre uma palavra liberada durante a oração, no dia 19 de maio, no momento da declaração do Salmo 91. O Senhor mencionou meu nome. Sueli, Deus está curando teus joelhos. Eu tomei posse na hora. Desde então, nunca mais senti as dores que me acompanhavam há anos. Glória a Deus por essa bênção que Ele liberou sobre a minha vida através de você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado, Sueli. A Deus toda a honra e toda a glória. Quem cura é Jesus. Quem opera milagres é Jesus. Amém? Quem opera milagres é Jesus. Então, creia que declarações proféticas no mundo espiritual funciona. Amém? Por isso que nós cremos tanto, liberamos palavras proféticas. Você tem que liberar palavras proféticas sobre teus filhos, sobre teu marido, sobre tua esposa, sobre teu trabalho, sobre tua empresa, sobre teus sonhos, sobre aquilo que está travado. Libere uma palavra com fé. Libere uma palavra. Você não dá ordem a Deus. Mas você pode usar a sua fé para liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida para alguém no nome de Jesus. A Bíblia diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Então, ou seja, eu vou ser alimentado por aquilo que sai também da minha boca. Se eu libero palavras de bênção, eu vou receber bênção em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Eu quero falar um pouco hoje sobre 4 tipos de pessoas que serão usados para tentar distraí-lo do seu propósito. Isso é muito sério. Quer saber outra coisa que é séria? Intimidade pode destruir. Principalmente a intimidade errada. A intimidade certa é bênção. Mas a intimidade errada, olha para Dalila. Dalila foi um canhão na vida de Sansão. Dalila foi um canhão. Quando Dalila entrou na vida de Sansão, tudo aquilo que ele tinha, olha o que ele tinha. Era um juiz poderoso, e o juiz naquela época era como se fosse um presidente, governava. Sansão era juiz, Sansão era ungido, Sansão tinha nome, Sansão tinha a aprovação de boa parte do povo. Então, assim, um homem que Deus estava com ele, Deus estava com Sansão. Mas mesmo um homem tão poderoso como Sansão, através de uma mulher chamada Dalila, uma intimidade errada, uma conexão errada, uma sociedade errada, perdeu tudo o que tinha e foi humilhado, foi derrotado. E a misericórdia do Senhor se estendeu sobre ele e ele teve até que uma vitória podemos dizer no fim,
da sua vida contra os seus inimigos. Mas, sabe, aquilo que poderia ser longevo acabou sendo subtraído por causa de uma intimidade errada. Então, sabe, as pessoas não se dão conta, mas intimidades erradas pode botar tudo a perder na tua vida. Quanta gente já conheci que pela intimidade errada deixaram de ser uma bênção e começaram a seguir pessoas, sabe, que só trazem prejuízo e problema até hoje na sua vida. Quando Deus te mostra uma coisa que é errada, você tem a responsabilidade de se afastar. Eu vou repetir. Quando Deus te mostra, porque as pessoas não podem julgar você de andar com uma pessoa que você ainda não conhece ela. Mas a partir do momento que você a conhece, a partir do momento que você vê uma coisa errada, você viu uma coisa errada e você continua andando naquilo, a responsabilidade é sua. E daí você vai ter problemas. Então, intimidade com a pessoa errada pode destruir você para sempre. Para sempre. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Existem 4 tipos de pessoas que Satanás usa para distraí-lo, para desencorajá-lo e para tentar destruí-lo. E a primeira delas é aquelas que realmente não aceitam o seu propósito. Tem gente que não aceita o que Deus tem para você. Não aceita. O que isso significa não aceitar? Significa que aquilo que Deus mostrou para você, que tem para o seu futuro, que tem para o seu amanhã, essa pessoa não vai aceitar, ela vai dizer, eu não acredito nisso. Então, além de dizer que não acredita, ela vai, sabe, de alguma maneira tentar zombar de você, ela vai tentar lançar descrédito sobre você, porque ela não aceita o seu propósito. Ela não aceita aquilo que Deus deu para você. É como se o que ela tem é importante e o que você tem não é nada importante. Você já viveu essa experiência? Cuidado com gente assim. Cuidado com pessoas que não aceitam o seu propósito, não aceitam que você seja um empresário, porque acham que você deveria estar trabalhando de carteira assinada como, sabe, um colaborador de outra pessoa. Não aceitam, sabe, o teu chamado pastoral. Não aceitam que o seu sonho, que você quer ser médico, que você quer ser advogado, que você quer ter uma profissão, você quer, enfim. Ou seja, pessoas que não aceitam o propósito de Deus na tua vida, essas pessoas, o objetivo delas é tirar você do seu propósito. E sabe, pessoas que elas são egoístas e só o que importa é o que elas pensam, elas podem desencorajar você. E se você não tiver uma identidade firmada em Deus, se você não tiver um autorretrato claro daquilo que Deus tem para você, você acaba dando ouvidos a essas pessoas e saindo do propósito de Deus para a tua vida. O segundo tipo de pessoa que o inimigo usa são aqueles que não respeitam o seu propósito. Pessoas que não respeitam. E aqui eu tenho 2 coisas que eu entendo sobre isso. O respeito encontrará alguém necessário. O respeito encontrará alguém necessário. Aqueles que não respeitam o seu propósito, eles não vão lhe ajudar, eles vão dar contra o seu propósito. Quem não respeita você vai falar abertamente de você até para os outros, dizendo que você não está bem, que você está fazendo uma coisa louca e que mais cedo ou mais tarde vai quebrar. Pessoas que desrespeitam você, pessoas que não acreditam, sabe? Tem gente que diz assim, não, o meu trabalho é importante, o seu não é tão importante, o meu é seguro, o seu não é nada seguro. As pessoas que pensam dessa maneira, elas estão desrespeitando o seu propósito. Porque, gente,
O segredo da nossa vida está dentro do nosso propósito. Eu vou repetir isso. O segredo da nossa vida está dentro do nosso propósito. Então, aprenda a viver o seu propósito e não deixar ninguém mexer com o propósito que Deus tem na sua vida. A terceira coisa, o terceiro tipo de pessoa, são aqueles que não protegerão o seu propósito. Aquilo que você respeita é protegido por você. Mas a partir do momento, sabe, que alguém não respeita o seu propósito, essa pessoa não vai proteger. Ao contrário, essa pessoa não vai lhe ajudar em nada. Ela não vai ser um amparo na sua vida. Ela não vai proteger a sua vida, sabe, quando algo ruim vier contra o seu propósito, porque ela não acredita em você. Davi, ele protegeu a posição e o chamado de Saul, mesmo podendo ter acesso à saúde e prejudicá-lo. E você sabe, a lealdade de Davi com Saul se tornou lendária. A lealdade, ele preferiu fugir do que encostar em Saul, porque ele protegia, ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Pessoas que protegem o propósito de outra pessoa, mesmo que elas não concordem, elas não vão atacar, elas não vão agredir, elas não vão se juntar aos zombadores, aos críticos, para, sabe, lançar mão daquela pessoa. É por isso que a lealdade de Davi é algo tão conhecido por nós. A Bíblia nos diz em 2 Samuel 23:15, um dos pensamentos de Davi. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Quando os valentes de Davi, eles ouviram esse desejo de Davi, ele estava meio aborrecido, eles romperam em meio ao acampamento do inimigo, pegaram água e trouxeram para Davi. E sabe o que Davi fez? Davi pegou aquela água e derramou. Porque Davi disse assim, eu não vou beber essa água, porque essa água aqui, ela tem custo da vida de vocês. Vocês arriscaram a vida de vocês por mim. Sabe o que Davi estava fazendo ali? Davi estava protegendo o propósito daqueles homens. Davi estava mostrando a sua lealdade com aqueles homens. Então eu quero que você entenda que pessoas que amam a sua vida, elas vão sempre lhe proteger. Pessoas que amam a sua vida, elas vão prestar atenção nas tuas necessidades e vão te ajudar. Porque Deus vai colocar no coração delas. Quem ouve a Deus de ajudar você, verdadeiramente é seu amigo. Porque pessoas que só prestam atenção em si, sabe? E não têm amigo nenhum, essas pessoas, elas não estão conectadas ao propósito que Deus tem para a vida delas. E o quarto tipo, aqueles que não esperam que você realmente alcance o seu propósito, também não são seus amigos. Pessoas que têm pouca fé em você. Pessoas que, sabe, não acreditam quando você fala dos seus sonhos. Não acreditam quando você fala do seu propósito. Por isso, afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu foco, seu nome e seu chamado. Afaste-se dessas pessoas. Pessoas erradas sopram vida em sua fraqueza. Pessoas certas sofrem com sua fraqueza, porque têm cuidado de você, acreditam em você, têm fé em você. Aí você diz assim, puxa, mas poucas pessoas vão acreditar na gente. Mas são esses poucos que verdadeiramente são seus amigos. E é esses aí que você tem que, sabe, dar o devido valor para eles. Agora, as demais pessoas podem até ser conhecidos seus, mas você não pode trazer eles para sua intimidade. Porque caso contrário, eles podem destruir você. Agora, tem algo que eu quero que você entenda.
Alguns lembretes para relacionamentos. O primeiro, quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Eu sempre pergunto, sabe, quando as pessoas me dizem assim, sabe, de um tempo para cá não estou mais prosperando, de um tempo para cá as coisas não estão melhorando. Eu sempre pergunto, o que aconteceu que as coisas começaram a travar? Porque às vezes é uma decisão errada, mas outras vezes uma conexão errada. Então, quando as pessoas erradas saem da sua vida, na hora da dor, mas, sabe, aquela pessoa saiu, tanta coisa entrou para os eixos, tanta coisa, sabe, é como os trilhos de um trem. A coisa começou a fluir. Por quê? Porque a pessoa errada saiu da sua vida. Quando os indivíduos certos entram na nossa vida, coisas boas começam a acontecer. Quando Deus coloca alguém na sua vida, sabe, para te ensinar, para ser um amigo, para abrir a tua visão, coisas boas começam a acontecer com você. Quando as pessoas certas se aproximam, muita coisa boa começa a acontecer. Se você fala em guardar a sua vida, você torna-se uma cidade sem muros, a Bíblia diz. Por quê? Porque é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, presta muita atenção nisso, é nossa responsabilidade guardar a nossa vida dos relacionamentos errados. Às vezes Deus não vai impedir que uma pessoa ruim chegue no nosso caminho, porque Ele quer ensinar você a ter discernimento sobre quem se aproxima. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais. Eu vou repetir. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais, até dos seus filhos, da sua vida, da sua intimidade, da sua empresa. Então tenha cuidado e se afaste. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Eu sei, eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Quero lhe convidar também. Amanhã nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. Vou transmitir ao vivo, mas quem puder estar presencial, esteja, porque eu vou fazer uma oração no final da minha ministração, amanhã. Eu vou fazer uma oração especial contra toda injustiça e contra maldade. Tá? Então eu convido você a vir. O endereço da igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E você que quer ser meu aluno na Academia Kindle, quer crescer espiritualmente, quer avançar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Tenho certeza que caminhando na Academia Kindle você vai crescer muito, até porque você vai estar andando no profético junto conosco. Amém? É muito poderoso estarmos no mesmo caminho. Amém? Quero pedir também que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, vamos andar juntos. E se puder compartilhar com 7 casas, com 7 famílias, faça isso. Tem um sininho aqui, que é o sininho das notificações. Ativa as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube avise você. Não esqueça de ativar as notificações, tá bom? E escreve aqui nos comentários, estou firme. Essa é a sua frase profética, é um memorial que você está levantando. Está firme aqui, com seus pés na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que nós estaremos orando e clamando ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora toda pessoa, meu Deus, que está clamando por justiça. Que o Senhor visite toda injustiça e toda obra de maldade. Aquilo, Senhor, que essa pessoa tem ciência e o que ela não sabe. Oramos em nome de Jesus para que tudo, absolutamente tudo na vida dela, Senhor, aonde houve perda, aonde houve roubo e até mesmo onde houve desvio, Senhor, nós oramos por uma restauração total. Restauração de recursos, restauração de oportunidades, restauração da justiça, restauração da ordem na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Todo atraso, todo atrapalho, nós oramos o nome de Jesus que cesse agora. Oramos para que as grandes portas se abram, oramos para que milagres sejam liberados e que a mão do Senhor, levante aqueles que estão caídos, levante aqueles que estão prostrados. Senhor, eu oro também por aqueles que estão enlutados, para que o Senhor traga cura ao coração, consolo ao coração, vida. Sim, ó Deus, só para vida onde não há vida. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Senhor, com vida, toque-os com vida, toque-os com vida. Senhor, tira agora a confusão mental, tira a perturbação, tira aquilo que oprime, tira aquilo, Senhor, que está trazendo angústia, que está trazendo inquietação, que saia no nome de Jesus Cristo e que venha a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, Jesus. Toque a Jesus com o teu favor. Eu oro, Senhor, e peço um milagre de Deus sobre ela. Um milagre de Deus sobre sua casa. Um milagre de Deus sobre sua família. Afasta, Pai, o mal. Afasta o mal, no nome de Jesus Cristo, e traga mudança, traga transformação e restauração à vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toque-a com o teu poder e toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que seja quebrado toda a influência do mal, toda a influência do mal. Em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E que a partir de hoje, Pai, cada pedido de oração que está aqui, que a justiça de Deus manifeste, a luz de Jesus Cristo manifeste e a vida toque nessa pessoa. Senhor, arranca todo o mal e traga vida. Espírito Santo, sopra rios de vida em cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Não esquece de compartilhar essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estamos firmes aqui novamente, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, direção, livramento do Senhor, e também oramos para que o Senhor nosso Deus nos abra grandes portas, coloque oportunidades no nosso caminho e as pessoas certas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guie pela tua santa palavra e que a tua voz nos direcione. Revela a nós, Pai, a tua perfeita vontade e abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Também oramos, Pai, para que todo conflito cesse,
Todo tipo de ataque espiritual a nós, a nossa casa, seja quebrado no nome de Jesus. Quebramos maldições declaradas, palavras malditas, palavras de retrocesso e declaramos: o Senhor está conosco. Sua presença está conosco. Não temeremos mal algum, porque sabemos que Tu és a nossa justiça. Clamamos a Jesus Cristo neste momento e oramos levantando essa bandeira. Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa e não estaremos prostrados, não ficaremos para trás, porque o Senhor é a nossa rocha, a rocha do nosso sustento. E como está escrito na Tua palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor, nós cremos nas Tuas promessas e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Tira a angústia dos corações, Pai. Tira a tristeza da alma, tira a depressão, leva embora a ansiedade, leva embora a insônia e traga sobre a vida dessa pessoa a paz, a saúde, a vida abundante, a fartura divina, as bênçãos do céu, em o nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, libera do Teu poder sobre a vida de cada pessoa e todo aquele que está carregando um jugo espiritual, um peso, todo lar que estiver debaixo de opressão, que a unção de Deus agora desfaça todo ambiente de maldade, desfaça todo jugo espiritual no nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar com você aqui essa noite. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito de oração, de jejum, crendo no sobrenatural do Senhor e naquilo que Ele está fazendo. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que falou muito ao meu coração, sobre ter o discernimento de quem está na nossa vida e de quem pode estar travando a nossa vida. Há pessoas que são canais de bênção e outras são canais de maldição. É por isso que nós temos que entender que Deus está falando conosco. E hoje eu quero também dar um testemunho da Rosane, e ela escreveu assim: graça e paz, eu venho testemunhar a cura de um problema crônico no ouvido, otomastoideopatia, nome difícil, com 100% de chance de cirurgia. No primeiro dia do diagnóstico, comecei a pedir a Deus que não fosse necessário fazer essa cirurgia. E em uma de suas orações, o Senhor falou sobre cura de ouvido. Eu tomei posse e nessa semana retornei à consulta e a médica disse que não será preciso, para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus é fiel, Jesus Cristo cura e nós temos a convicção de que para Deus não há impossíveis. E hoje, nessa palavra que eu quero compartilhar com você em Jonas capítulo 1, eu tenho uma pergunta para você: quem está contigo na tua casa? Quem está contigo na sua vida, na empresa? Porque muita gente relata para mim que depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, as coisas começaram a dar para trás. Isso já aconteceu com você? Depois que uma certa pessoa entrou, os negócios nunca mais foram os mesmos. Depois que uma certa pessoa entrou na sua vida, a vida, em vez de ir para frente, estagnou. E se eu disser para você que nós temos a responsabilidade, não apenas, de discernir quem entra na nossa vida, mas também de discernir quem permanece na nossa vida. E isso é muito importante. Deus tem falado muito comigo isso, porque o nosso discernimento espiritual em relação a tudo que está ao nosso redor vai transformar a nossa realidade. E isso, talvez para algumas pessoas o atraso não conte muito, mas eu ouvi uma certa pessoa dizer: gaste meu dinheiro, mas não gaste meu tempo, porque o dinheiro se recupera, o tempo não. Então o tempo que você está travado por causa de alguém, o tempo que a tua vida está dando para trás por causa de alguém, a minha pergunta é: isso está compensando para você? Vamos ler essa passagem aqui de Jonas capítulo
1, do verso 1 em diante, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Entenda o seguinte: Jonas está fugindo. Deus deu para ele uma missão e ele recusou a missão. E a Bíblia diz então que ele entrou num navio para fugir da presença do Senhor. Quem é que consegue fugir da presença do Senhor? Esse profeta estava muito equivocado. Esse profeta não conhecia a Deus tão intimamente como, ele deveria. Quem ouve a voz de Deus tem que se familiarizar com a vontade de Deus. E a Bíblia diz então que ele entrou em uma embarcação indo para um outro lado. E olha o que está escrito aqui: Mas o Senhor lançou sobre o mar, não foi o diabo, foi o Senhor que lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que situação, no mar, que não tem para onde você correr, e então os ventos eram tão fortes que o navio começou, olha só, o navio começou a se desgovernar, a ponto, a Bíblia diz, de se despedaçar. Aí você imagina a violência desse vento e a força desse vento. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha só, a situação estava ficando cada vez mais crítica. Cada vez estava ficando pior. Deus estava apertando. Por quê? Porque havia alguém que estava nessa embarcação e que não deveria estar. E de quem que era a responsabilidade? De quem que era a responsabilidade aqui? A responsabilidade era do mestre do navio, era do capitão. O capitão que permitiu que Jonas entrasse. A responsabilidade era dele. Ele deveria saber quem estava entrando no seu barco, na sua embarcação. E todos naquela embarcação, inclusive seus bens, seus suprimentos, estavam sendo comprometidos. Tudo porque um homem que estava em desobediência com Deus, estava dentro da embarcação. Tem gente que ela não está sozinha, ela está carregando tempestades com ela. Há homens, há mulheres que carregam tempestades com eles. Tem gente que você coloca para dentro da tua casa e o que está acompanhando aquela pessoa é uma legião de demônios. Demônios de separação, demônios que trazem problemas na saúde, demônios que trazem travas financeiras, que trazem, prejuízos financeiros, destruição, deterioração. Tudo porque pessoas entraram. Eu tenho, não é de hoje, viajado em várias partes do Brasil, em várias partes do mundo, e tem lugares que eu já estive e que hoje eu volto nesses lugares, e quando eu volto,
Eu vejo, sabe, como as coisas mudam, hotéis que mudam, cidades que mudam, e isso está muito, sabe, conectado geralmente com quem está administrando. Às vezes a pessoa que foi colocada na administração é uma pessoa que não tem o cuidado pelo patrimônio que deveria ter. E daí você vê, sabe, aquilo deteriorando nas mãos dela, porque ela dá atenção a outras coisas e deixa de dar atenção ao que deve dar atenção. Às vezes, até porque os recursos não chegam na mão dela, mas ela não sabe gerir os recursos da maneira certa e aquilo que vem para a mão dela se acaba. Quantas pessoas, sabe, que parece que são um saco sem fundo? Tudo que cai na mão dela se perde. Tudo que cai na mão dela, tudo que entrega novo, daqui a pouco é sucata nas mãos dela. Por quê? Porque tem algo que age ali na vida daquela pessoa que traz uma deterioração, que traz uma destruição. A Bíblia nos fala aqui que o fato de Jonas estar nessa embarcação trouxe problema para todo mundo. Uma pessoa errada que você coloca na sua vida, que você coloca dentro da sua casa, traz problema para o casamento, traz problema para os filhos, até mesmo tira o seu sono. Até mesmo tira o seu sono. Então, cuidado com quem você está permitindo que entre na sua casa, que durma na sua casa, que trabalha na sua empresa. Aí você diz, não, mas eu não tenho como saber quem trabalha na minha empresa, eu tenho muitos funcionários. Mas, às vezes Deus lhe dá olhos para as coisas. E você que trafega no administrativo, que você, sabe, conhece quem está no financeiro, no comercial, você tem que ter olhos para essas coisas. Porque você é o mestre desse navio, você é o capitão desse navio. Você está dizendo que você, sabe, não está vendo as coisas? Você tem que pedir a Deus, até porque essa empresa foi Deus que te deu. É Deus que colocou esse negócio nas tuas mãos. Então você tem que ter o discernimento espiritual do que é de Deus que está aí e do que não é de Deus que está aí. E olha o que está escrito aqui. Gente, ó, vai ficar melhor. Preste atenção. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha que tremendo, às vezes a gente acha, sabe? Não, mas essa pessoa tem jeito. Não, mas eu vou esperar um pouco mais, antes de mexer, antes de mudar, antes de me afastar, antes de quebrar o relacionamento. Quando Deus nos mostra uma coisa, quando Deus fala conosco, nós não podemos ficar postergando assim. Não é assim que funcionam as coisas. Se Deus te revela, acabou. Se Deus já mostrou para você, não, mas eu tenho que ter um jeito, eu tenho que esperar, eu tenho pena. Esse é o problema. Às vezes a gente se envolve emocionalmente com as pessoas e mesmo Deus mostrando para a gente que aquele é o problema, a gente pensa, puxa, mas eu não vou mexer com isso. Mas Deus mostrou. Deus mostrou depois que essa pessoa entrou na sua casa. Veja quantas coisas aconteceram. Veja como você e seu marido passam só brigando. Veja como seus filhos estão distantes e vocês não se acertam mais. Veja como as coisas estão quebrando. Veja como os seus negócios estagnaram. Veja como a sua vida está. Você se conectou a uma pessoa errada. Você está caminhando com pessoas erradas. E isso está atraindo tempestades, furacões, tsunamis e todo tipo de perturbação. Mas olha o que está escrito aqui, preste atenção. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aqui está a chave, ó. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Eu vou repetir. E cessou o mar da sua fúria. Quando pessoas erradas saem da nossa vida,
coisas erradas param de acontecer. Sabe o que eu e você precisamos? Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que está nos massacrando. Temos que nos posicionar. Você fica ouvindo essa pessoa, mas toda vez que você ouve ela, você fica mal. Ela vem e conta a fofoca de um, ela vem e conta a fofoca de outro. Você não está vendo que ela está puxando você para baixo? Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem é um Jonas na nossa vida. Nós temos que ter o discernimento espiritual de quem está pesando no ambiente da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você e grave muito bem, porque não é todo mundo que ensina o que eu estou ensinando aqui para você hoje. Até o ambiente fica mais leve quando as pessoas erradas saem. Quantas vezes eu estive em igrejas, estive em empresas, estive em reuniões e que Deus mostrou quem estava ali como um perturbador e depois daquelas pessoas terem saído, depois daquela pessoa específica ter saído, o ambiente ficou leve, as coisas funcionando, a prosperidade entrando. Por quê? Porque um Jonas saiu do caminho. Uma hora eu vou falar para você os potenciais Jonas que devem sair da nossa vida, que devem sair do nosso meio. Guarda essa palavra no teu coração, creia que o Espírito Santo falou contigo. Amém? Essa é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu tenho um convite muito importante, só deixa eu abrir aqui a Bíblia, no Salmos 91. Eu tenho um convite muito importante para você. Nós vamos ter hoje à noite o nosso evento A Cura. E nesses 2 dias nós vamos receber convidados Arão Xavier, Tiago Brunet, Mac Anderson. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e nós vamos falar sobre crenças limitantes. O link para você se inscrever está aqui na descrição, é só colocar Academia Quino Global. Inclusive você pode ficar 1 mês na academia se você quiser para experimentar e já participar desse evento, certo? Eu creio que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você receber instruções que podem mudar a tua vida para sempre. Então vem estar com a gente, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Uma segunda novidade que nós temos é esse livro aqui, ó, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro aqui, que é o meu novo devocional, quem adquirir esse livro até sexta-feira, à meia-noite, eu vou mandar esse livro assinado para você, tá? Eu vou mandar esse livro assinado para você e já não perde a oportunidade, já pede também para dar de presente para sua mãe, ou para um vizinho seu, ou para alguém que compartilhou as orações com você. Adquira nossos livros, tenho certeza que vai ser uma grande bênção na tua vida. Inclusive, você pode pedir os 2, né? O Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer uma oração em favor de toda pessoa que está com um problema que não consegue resolver. Você vai colocar esse problema agora nas mãos de Deus. Amém? Coloca aí nos comentários, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema na tua empresa, seja um problema com alguém, tá? Você vai colocar aí nos comentários e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e também nos seus sonhos. Eu oro agora neste momento, Senhor, para que toda pessoa que está passando por uma situação aonde para ela não tem mais solução, não tem como resolver, nós oramos e pedimos uma intervenção e um milagre de Deus agora. Toque com teu poder, Jesus, e opera um milagre. Mude essa história, transforme essa realidade. Eu te peço, Pai, envia recurso do céu. Envia recurso do céu e libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que as coisas mudem. Eu oro para que a realidade dessa situação seja transformada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aonde a porta foi fechada, que se abra uma nova porta. Eu oro em nome de Jesus, aonde houve perdas, que haja restituição, que haja restauração. E aonde, Senhor, existe cilada do inimigo, aonde existe palavras de derrota, aonde existe palavras de maldição, de perda, nós declaramos que vai haver vitória. O Deus que intervém, o Deus que muda histórias, o Deus que pode transformar essa realidade, já está transformando. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso e que pode todas as coisas. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. A toda dor no corpo, renda-se a Jesus Cristo. A toda depressão, a toda ansiedade, a toda síndrome do pânico, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja libertação, haja milagre e vitória. Também oro para que dentro dessa casa haja salvação. Também oro, Pai, por aqueles que estão cansados, desanimados, prostrados. Que um fortalecimento do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Coloque-a de pé. Ajude a se levantar, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa alegria, paz, que a bondade do Senhor cerque a vida dela e que bênçãos do Senhor entre na vida dela. Aonde não há mais acerto, que o Senhor coloque a mão, que as coisas acalmem e que as coisas mudem no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você recebeu essa oração, se você creu que recebeu, você vai compartilhar com 8 pessoas. Que Deus te abençoe e 19 horas vai começar a conferência A Cura. Deus te abençoe e até mais.